Fala galera, vamos para mais um vídeo do Malhando o Cérebro, nessa academia para os nossos neurônios. Bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, tem um botão inscrever-se aqui embaixo, já deixa o seu gostei, já deixa sua pergunta ou questionamento nos comentários aqui, se você quiser, e indica esse vídeo para outras pessoas. Vamos estender o conhecimento para mais outras pessoas. Bora! Hora do show! Eu vou falar sobre os vírus em geral, o ciclo de vida deles e o Covid-19. Nesse momento de pandemia, é bom a gente elucidar um pouco sobre a patogênese, a origem do processo de doença que o Covid-19 causa nos organismos humanos. Bom, vamos começar. Primeiro, falar sobre os vírus. Os vírus são micro-organismos. Nós temos três tipos de micro-organismos principais que causam infecção. Os vírus, os protozoários e as bactérias. Esses são os principais, a gente tem os helminths também, mas esses são os três principais. Os vírus, eles são parasitas intracelulares. O que eu quero dizer? O vírus, na classificação dos seres vivos, ele não é considerado um ser vivo. Porque o vírus ele não tem um mecanismo de produzir proteínas para ele e ele não tem metabolismo próprio. Lá na bioquímica, quando a gente vai estudar a classificação de um ser vivo, para ele ser considerado um ser existente, um ser vivo, ele precisa ter um mecanismo para produzir proteínas para ele e ele precisa ter metabolismo próprio. E o vírus não tem. O vírus ele só tem vida dentro de outra célula. Por isso que é chamado de parasita intracelular, porque para ele conseguir reproduzir proteínas e ele conseguir se replicar, ele precisa de outra célula, ele precisa estar dentro de uma outra célula e parasitar lá dentro para poder fazer esse processo infeccioso. Como eu falei, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, o vírus só vai ter mecanismo de produzir energia e proteínas para ele dentro de outra célula. Se ele não estiver dentro de outra célula, ele não tem como subsistir. Por isso que ele é chamado um parasita, porque ele se aproveita do mecanismo de outra célula para poder produzir proteínas para ele. São parasitas obrigatórios e eles só conseguem sobreviver dentro de outra célula. Nós chamamos no caso de a célula hospedeira. Os vírus utilizam todo o maquinário da célula hospedeira para produzir proteínas para ele e para ele conseguir replicar o seu material genético. Como assim? O vírus não tem ribossomo para produzir proteínas. O vírus não tem retículo endoplasmático rugoso para mandar o material genético dele. Não, o que ele faz? Ele entra dentro de uma outra célula existente, por exemplo, a do nosso organismo, e lá ele vai se utilizar daquele maquinário da célula para produzir o que ele quer. O vírus é o famoso folgado. Folgado por quê? Porque ele não tem como produzir as coisas. O que ele vai? Ele chega lá, entra e começa a se utilizar do que a célula tem. É aquele seu cunhado folgado que quando chega ele não tem nada. Aí quando ele chega na sua casa, ele já abre a sua geladeira, ele já começa a pegar as suas coisas e a utilizar as suas coisas, por exemplo. O vírus é como se fosse mais ou menos nessa perspectiva que nós vamos trazer para o mundo humano hoje. Então, o vírus vai se utilizar de todo o maquinário da célula para produzir o que ele quer. Porque ele não tem essa capacidade de produzir proteínas e não tem um metabolismo próprio. O vírus é um ser acelular, ele não é considerado um ser vivo. Os vírus eles são bem diferentes entre si, por isso que nem todo antiviral vai servir para os mesmos tipos de vírus, porque os vírus eles constituem um grupo de micro-organismos bem diferentes. Por exemplo, na classificação dos vírus nós temos vários enésimos vírus, enésimas quantidades de vírus, mas eles são bem diferentes entre eles. Eles são os antivirais, que são os medicamentos que combatem os vírus, eles vão interferir em alguma fase do ciclo de vida de um vírus para tentar matar ele e tentar eliminar ele. O vírus ele vai ter material genético, ele pode ter DNA ou RNA. Esse DNA ele pode estar em dupla fita ou uma fita única. O vírus vai ter uma camada de proteína chamada capsídeo, que vai envolver o material genético dele. O vírus pode ser envelopado ou pode não ser envelopado. O vírus pode ter a transcriptase reversa, que é uma enzima que vai ajudar ele a transformar o RNA dele, que é o material genético dele, em DNA.
Mas é claro, casos a casos, nós não temos só um tipo de vírus. Agora eu vou apresentar para vocês o ciclo de vida de um vírus. Está se falando muito da cloroquina, um medicamento para o Covid-19. Mas para você entender mais ou menos o mecanismo de ação da cloroquina, você tem que entender o ciclo de vida de um vírus. O que o vírus faz para infectar as nossas células. E também, não só isso, tarde aqui, a cloroquina não serve para a prevenção do Covid-19. Não tem medicamento para isso. A cloroquina só é usada em casos graves e muito graves da infecção pelo Covid-19. Fica o recado aqui. Não vá numa farmácia achando que você vai comprar a cloroquina e você vai se imunizar do Covid-19, porque não existe medicamento para isso. Vamos botar aqui o ciclo de vida de um vírus. É importante entender o ciclo porque estamos falando de medicamentos que vão atuar nas etapas desse ciclo. Ou seja, o vírus ele tem etapas para ele conseguir infectar uma célula nossa. O antiviral ele vai interferir justamente nessas etapas. E quando ele interfere nessas etapas, o vírus não consegue infectar a nossa célula. A primeira etapa é o processo de fixação ou adsorção. Como assim? O vírus ele vai entrar no nosso organismo e ele tem uma célula-alvo. Por exemplo, o vírus do HIV, qual é a célula-alvo dele? Os linfócitos TCD4. O Covid-19, qual é a célula-alvo dele? As células do epitélio pulmonar. Dois tipos de vírus que têm duas células-alvo diferentes. E o que o vírus vai fazer? Ele vai se fixar sobre essa célula. É chamado do processo de fixação ou adsorção. Esse vírus ele precisa estar fixado na célula. Ele não vai conseguir entrar na célula e infectar ela, porque o processo de infecção é quando o vírus entra dentro da célula. E ele não vai conseguir entrar dentro da célula se ele ficar se movimentando toda hora. Então ele precisa primeiro entrar e se fixar na célula. E ficar preso nela, para facilitar o processo de entrada dele na célula. Então o primeiro processo é esse, o de fixação e o de adsorção. O segundo processo do ciclo de vida de um vírus, depois que o vírus se fixa na célula, ele entra na célula. Ele se fixou na célula, ele se firmou na estrutura da célula-alvo dele. Aí, quando ele está bem firmado, ele vai e infecta a célula. Ele entra no citoplasma da célula. Depois que nós temos a entrada do vírus no citoplasma da célula, aí nós temos o terceiro processo, que é o processo de desnudamento. Como eu falei para vocês, o vírus ele tem uma camada de proteína que envolve o material genético dele. E o objetivo do vírus é entrar dentro da célula e fazer o quê? E se replicar. Para ele se replicar, ele vai precisar usar o material genético dele. E o que ele faz? Essa camada de proteína que envolve o material genético dele é dissolvida. Ela é rompida para que ele possa liberar o material genético dele na célula-alvo dele. Nós chamamos esse processo de desnudamento, que é como se o vírus ficasse nu. Ele perdesse a camada que envolvesse o material genético dele. Depois do processo de desnudamento, ao mesmo tempo que acontece isso, o vírus se desnuda, ele perde essa camada de proteínas e ele começa a liberar o material genético dele no citoplasma da célula. Ele envia o material genético dele em forma de RNA mensageiro viral, e esse RNA mensageiro viral vai até o retículo endoplasmático rugoso das nossas células, que é justamente a organela que tem um monte de ribossomo lá, e lá é onde sintetiza as proteínas para as nossas células. Mas como o vírus infectou a nossa célula, agora a nossa célula vai produzir proteínas, mas não vai ser para ela própria. Ela vai produzir proteínas pro vírus. O vírus vai escravizar a célula para trabalhar para ele conseguir se replicar. Quando o material genético do vírus chega lá no ribossomo, aí começa o mesmo processo, transcrição e tradução, da mesma forma que a nossa síntese de proteínas. E lá vai começar a fazer proteínas do vírus. Aí o vírus vai montar novos capsídeos, ou seja, novos revestimentos, muitos revestimentos, né, porque os ribossomos vão sintetizar tudo ao mesmo tempo. Aí o que vai acontecer? O vírus vai pegar o material genético dele e vai fazer o processo de montagem, onde ele vai começar a colocar o material genético dele dentro de cada revestimento de proteína que ele fez a nossa célula produzir. E aí depois que ele faz isso, os vírus se replicam e ele sai da célula. Tem uma liberação do vírus, que pode ser tanto por exocitose ou pode ser por brocamento. Se for por exocitose, que é a lise celular, vai causar a morte da célula. O vírus vai sair e ele vai fazer a célula se romper no meio. Se for por brocamento, o vírus vai sair, mas a célula não vai morrer. Mas, no entanto, quando o vírus sai para o meio extracelular, de dentro da nossa célula, ele está pronto para infectar outras células do nosso organismo.
Esse é o ciclo de vida de um vírus. Agora eu quero falar sobre o Covid-19, o famoso coronavírus que tanto tem se falado nos dias atuais. O Covid-19, ele é um vírus envelopado. Como assim? Ele tem a mesma estrutura, ele tem uma camada de proteína, o material genético dele é RNA, não é DNA. Então, aí ele tem o material genético dele, que é o RNA. Em volta desse RNA tem um capsídeo, uma camada de proteína. E em volta desse capsídeo tem uma membrana em volta do capsídeo. Por isso que nós chamamos o Covid-19 de vírus envelopado. Em volta do envelope da membrana que o Covid tem em volta dele, existem umas proteínas, aquelas que vocês veem no desenho parecendo umas coroazinhas. Aquelas proteínas se chamam de proteínas spikes. Essas proteínas spikes vai ser o que o Covid vai usar para conseguir entrar na nossa célula. O Covid ele entra pelo sistema respiratório, ele é transportado pelas micropartículas de ares do ar. A gente não enxerga porque são micropartículas, mas o nosso ar é composto, o ar atmosférico ele é composto por várias micropartículas. E são por essas micropartículas que o Covid consegue se transportar. Ele entra pelo sistema respiratório, pode ser as fossas nasais, por exemplo. Quando ele chega perto da célula do pulmão, que é as células pulmonares, que é o alvo dele, ele vai usar as spikes, a proteína dele de ligação, e ele vai se ligar no receptor das células do pulmão, que se chama ECA. Isso mesmo. Você pode pensar, ECA? Tipo nojento? Não, mas realmente o nome das proteínas do pulmão, dos receptores de proteína do pulmão se chama ECA. Aí o Covid-19 vem e ele se liga na proteína de ligação da ECA. E o que ele faz? Ele faz tipo uma chave e fechadura, igual no nosso portão. Ele encaixa o receptor dele na ECA e ele destrava a entrada do epitélio pulmonar. O epitélio pulmonar vai fazer uma endocitose, vai abrir um buraco e o Covid entra dentro do nosso pulmão. Quando ele entra dentro do nosso pulmão, a primeira coisa que ele faz, ele deixa a membrana dele, a membrana que ficava em volta dele, ele deixa na membrana plasmática das células do pulmão. Quando ele chega, ele sofre o processo de desnudamento. Ele se desnuda, ele perde a camada de proteína dele. Quando ele perde essa camada de proteína, ele começa a liberar o material genético dele direto para o retículo endoplasmático rugoso das células do pulmão. Lá vai ser produzidos novos capsídeos para o Covid-19. Ao Covid-19 ele vai mandar o RNA mensageiro viral dele lá com as bases nitrogenadas do RNA dele, e lá vai ser produzidos novos capsídeos. Depois que ele produzir novos capsídeos, o Covid-19 vai pegar o material genético dele e vai difundir nos capsídeos. E aí vai se fazer o que? O Covid-19 vai ser replicado. A maioria dos vírus, eles precisam disseminar o material genético dele e misturar com o material genético da célula que ele quer atacar, para ele assumir o controle da célula. Por exemplo, desses vírus, o HIV. O HIV é um vírus que tem RNA, ele precisa transformar o RNA dele em DNA, através da transcriptase reversa, e aí o que ele precisa? Ele precisa jogar o material genético dele no linfócito TCD4 para conseguir assumir o controle dela. O Covid-19 é o oposto, ele é um vírus que não precisa jogar o material genético dele no núcleo da célula que ele atacar. Não, ele só entra na célula e ele já consegue assumir o controle daquela célula e já consegue usar o maquinário daquela célula. Você pode entender, se o Covid-19 ele entra no nosso epitélio pulmonar, o nosso pulmão não vai produzir mais proteínas para ele, o nosso pulmão vai ter o processo de energia dele prejudicado, e sem falar, o nosso pulmão é o principal órgão do sistema respiratório, ele é como se fosse uma bexiga. Ele inspira, quando ele inspira, você enche o balão. Imagina o pulmão como um balão. E quando você inspira, liberando ar, o pulmão esvazia de ar. Ele é fundamental para qualquer tipo de respiração, para as trocas gasosas. E o que o Covid-19 faz? Ele afeta justamente as células do nosso pulmão. Por isso que as pessoas têm dificuldade para respirar quando tem o Covid-19. Muitas das vezes elas morrem. Por falta de oxigênio, por interferência na respiração celular. E esse é o grande problema do Covid-19. E depois que o Covid-19 ele se replica e faz o processo de montagem, o que ele vai fazer? O bicho é tão safado, que ele vai sair da sua célula. E dependendo da concentração, da taxa de crescimento do Covid-19, da safadeza do bicho, o que ele vai fazer? Se for muito grande o crescimento dele, ele vai sair da célula pulmonar, causando a lise dela, ou seja, causando a morte do epitélio pulmonar.
Se for pouco, ele vai sair da sua célula, não vai causar os prejuízos dele no epitélio pulmonar e vai sair da célula pulmonar e o que vai acontecer? Ele vai estar pronto para infectar outras partes do seu organismo. O vírus é uma coisa terrível. Então, sobre a prevenção, se você tiver condições de fazer isolamento, faça. Porque o Covid ele é tão brabo que ele se transmite até as gotículas da saliva, você falando, boa saliva. Se a pessoa tiver o Covid-19, você corre sérios riscos de pegar. Não compartilhe garfos, talheres, nem máscaras. For pro trabalho, o álcool em gel, ele não é para você tomar banho com ele. O álcool em gel é para você higienizar a mão se você não tiver como lavar a mão com água e sabão. Porque se você estiver em casa, usa água e sabão. Se você tiver como lavar a mão, usa a água e o sabão. Se você estiver na rua e não tiver como lavar as mãos, use o álcool em gel. Não é para você fazer o estoque de álcool em gel e tomar banho assim até umas horas. Não é para fazer isso. E outra, se previne, faça o isolamento social quando você tiver condição de fazer. Evitem aglomerações. Inclusive, a respeito da origem do Covid, alguns cientistas aí afora, eles estão desconfiando que o Covid-19 ele era um vírus que parava dentro desse sistema respiratório de morcegos. Eles já estão quase chegando nesse indício, ainda não tem certeza. Eles já estão quase chegando nesse indício e diz que o Covid-19 sofreu uma mutação para se adaptar no organismo humano. Outro, a cloroquina. O que é a cloroquina? Qual é o mecanismo dela? Estudos dizem que a cloroquina ela evita a interação das spikes, a proteína do vírus, com a ECA, que é a proteína das células do pulmão. Se o Covid-19 não se liga na ECA, ele não consegue entrar nas células pulmonares. E justamente a cloroquina ela bloquearia essa interação do Covid-19 e as suas proteínas com a proteína do pulmão, que é a ECA. Se o vírus não consegue interagir com a proteína do pulmão, ele não consegue entrar. E também estava se fazendo uma associação da cloroquina com a azitromicina. Bom, o vídeo fica aqui. É bem informativo, bem curto, não é muito aprofundado, mas as informações gerais. Se cuidem, se previnam, evitem aglomerações e cuidem da saúde de vocês, porque juntos nós vamos vencer este vírus. E até a próxima. Se liga no Mariano Cérebro e se inscreve no canal.